português. Olá, turminha! Na aula de hoje iremos dar continuidade à leitura e interpretação de texto. Iremos trabalhar o texto da aula passada, as cigarras e as formigas, e também iremos reconhecer palavras primitivas e derivadas. Derivação, prefixal e sufixal. Então, encontre um local adequado para seus estudos e deixe disponível todo o seu material. Então, hoje, uma segunda-feira, dia 20/7/2020, estamos aqui com a nossa aula de português, leitura e escuta, texto dramático e análise linguística semiótica. Nós iremos trabalhar a gramática, família de palavras. Diferença entre fala e rubrica. As falas em uma peça de teatro, elas representam tudo que é dito pelas personagens em cena. Então, tudo que as personagens falam, diz, é uma fala. Cada fala, ela vem antecedida do nome da personagem, responsável por ela. Então, essa é a forma de um texto teatral. As rubricas também são chamadas de indicações de cena. São usadas para indicar os gestos, os movimentos das personagens, para descrever o que acontece na cena, como é o caso lá da tosse, do espirro, das cigarras, que aparece no texto, né? Em que local a cena se passa, em qual período do dia, além do sentimento e do estado emocional que deve ser expressado pelas personagens e do tom das falas. Então, tudo isso são as rubricas. Essa imagem representa o nosso texto. E agora iremos dar continuidade a responder as questões da interpretação do texto. Na questão 7, diz o seguinte: as formigas ajudaram as cigarras? Como? Então, de acordo com toda a leitura que já fizemos e exploramos, responda à questão 7. Quais são os sons indicados pelas rubricas no texto? Questão 8. E na questão 9 diz o seguinte: qual é a característica mais conhecida das formigas? Então, vocês vão marcar aí. É pouco trabalhadoras ou muito trabalhadoras? E a característica mais conhecida das cigarras? Questão 10. Quem são os autores desse texto dramático? Então, tudo de acordo com o texto. É só fazer uma leiturinha do texto, voltar no texto para responder. Na letra A. Em que obra e em qual autor eles se inspiraram para escrever As Cigarras e as Formigas? Já falei também anteriormente sobre isso. Na sua opinião, as formigas fizeram bem em ajudar as cigarras? Então, você vai dar sua opinião sobre essa atitude das formigas para com as cigarras. De olho na linguagem. Reescreva essa frase substituindo as palavras destacada por uma expressão de significado semelhante. Então, a frase é: os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. Então, observe aí que a palavra que está aí está um azul mais claro e também está grifada. Na questão 12, nestas frases, há duas palavras destacadas. Você sabe por quê? Então, na frase, formiguinhas 1 e 3 jogam videogame. Estávamos ensaiando o nosso show. Então, as palavras em destaque, elas estão em itálico, que é essas palavras que têm uma letra diferenciada e um pouquinho deitada. Questão 13. Observe a expressão destacada nessa frase. Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau tempo. Então, as palavras destacadas são: terão cama e mesa, ou seja, a expressão destacada. O que significa no texto a expressão ter cama e mesa? Então, relembre aí o texto e resolva essa questão. Agora iremos trabalhar a parte da gramática do nosso conteúdo. Na página 75, para falar e escrever melhor. Então, sabemos que para falar e escrever melhor, nós temos que aprender algumas regrinhas da nossa língua portuguesa. Família de palavras. Escreva o nome da figura
Depois escreve 2 palavras formadas conforme a indicação. Então, nós temos aí a figura de um gelo e com elas vocês vão juntar o prefixo G mais adeira e na segunda opção com eira. Então, forme outra palavra. Então, agora nós vamos dar início ao estudo sobre essa formação de palavras. Releia essa estrofe do poema A História da Banana. Então, lá no texto, onde falava sobre a história da banana, foi retirada essa estrofe para fazermos a leitura e fazer uma análise em cima dela. Eu acho que vou para a floresta, para não virar bananada. Vivia reclamando a banana enfesada. Que palavra é o nome de um doce? Então, nessa estrofe tem o nome de um doce. Qual é? Com que fruta é feito esse doce? Observe como são formadas essas palavras que vocês tiraram aí do texto. Que parte dessas palavras é igual? Que partes mudam o sentido delas? Então, prestem atenção nessa explicação. As palavras com a mesma origem e que têm uma relação do sentido entre si formam uma família. Observe aqui a palavra ferro, ferreiro e ferraria. Então, aqui são da mesma família. A parte comum entre todas elas é o fer, ou seja, F-E-R, R-R. É a base do significado. E as terminações acrescentam novo sentido à palavra. Então, quando eu acrescentei o final das palavras, deu outro sentido. Porém, elas são da mesma família. Então, com base nisso, a palavra ferro, por exemplo, é ativa. E as palavras ferreiro e ferraria são derivadas, ou seja, derivação sufixal. Ao radical fer, juntou-se o sufixo eiro e formou a palavra ferreiro. E o sufixo aria juntou-se ao fer e formou ferraria. Então, entenda bem direitinho a formação dessas palavras, que é as palavras da mesma família. Então, vamos agora resolver a atividade seguinte. Organize as palavras na tabela formando famílias. Roseira, frutífera, leitoso, ferrugem, fruteira, leiteiro, ferragem, roseiral, ferroso, leiteira, frutaria e rosada. Então, vamos colocar essas palavras na sua ordem aí, que tem rosa, leite, ferro e frutas. Na questão 5, numere a segunda coluna, indicando a família a que pertence as palavras da primeira coluna. Então, na primeira coluna, nós temos 1, riso, 2, terra, 3, cabeça. Cabeçada, na segunda coluna, cabeçada, cabecear, cabeçudo. Risada, risonho e risinho. Terreiro, enterrar e terremoto. Então, vocês vão fazer essa numeração indicando a família a qual pertence cada palavra. Questão 6. Encontre no diagrama 2 palavras da mesma família de cada uma das palavras a seguir. Então, nós temos as palavras aí, música. Vocês vão encontrar 2 palavras que é família de música, pedra e cidade. Releia. Então, vamos reler aqui um pedaço do texto das cigarras e as famílias. Narrador número 2. Houve uma banda de jovens cigarras que tinham o costume de ensaiar ao pé do formigueiro. Cigarras entram. Cigarra A, 1, 2, 3 e as cigarras começam a cantar. As formigas se divertem e dançam enquanto trabalham. Narrador 2. Só paravam quando cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertiu as formigas por ali que trabalhavam. As cigarras param de cantar e as formigas aplaudem.
entram os músicos. Então, encontre no texto duas palavras da mesma família e escreva-as. Qual é a parte comum dessas palavras? Como você conhece outras palavras da mesma família, escreva. Então, se você reconhecer outras palavras da mesma família, você vai escrever uma ou duas ou mais. O que as formigas fazem? E as cigarras? Encontre para cada palavra que você escreveu uma palavra que pertence à mesma família. Então, que tem a mesma terminação sufixal. Releia essa rubrica e observe a palavra destacada. Entram os músicos, manter a música até que todas as cigarras se animem no canto do palco. Você sabe o que significa aninhar? Aninhar é fugir, pôr no ninho ou abrigar. Marque a opção correta. Como se formou a palavra aninhar? Há duas palavras na mesma família nessa rubrica. Escreva-as. Até a próxima aula. Fica em casa.